Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos começando essa terça-feira, feriado de 2 de novembro, dia de finados. Estamos aqui no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Quixeramobim, um dos mais antigos campos santos da região do Sertão Central. E é por esse motivo e neste feriado que a gente começa o nosso ponto de vista de uma forma bem diferente. Abraçando você que está nos acompanhando no canal 180 da Brisanet, também está ligado conosco nas plataformas digitais, pela Rádio Canudos FM e pela Rádio Campo Maior AM. É um programa diferente porque estamos vivendo realmente um dia diferente. É um feriado em que muita gente visita esse local, né? Vem até o cemitério Nossa Senhora do Carmo para fazer as suas homenagens, para trazer a lembrança às pessoas que já nos deixaram. E é desta saudade e de curiosidades importantes deste Campo Santo que a gente vai trazer esse programa especial para você neste feriado de 2 de novembro. E quem vai me ajudar a contar essa história, você que está aí do outro lado, quem vai me ajudar a mostrar um pouco mais dessa, vamos dizer assim, peculiaridade de Quixeramobim em relação ao cemitério municipal, é o professor Carlos Costa, professor Carlinhos, como é conhecido, historiador, professor aqui do município, e tem um trabalho super importante, né, Carlinhos, que fala um pouco sobre essa história, essa memória deste cemitério, que é um dos mais importantes, mais antigos aqui da nossa região. Seja bem-vindo. É bom dia, porque está todo mundo assistindo a gente no feriado. Bom dia, né? Bom dia, saudações a todos da Sertão TV e do programa Ponto de Vista. Então nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o cemitério Nossa Senhora do Carmo, aqui da nossa cidade de Quixeramobim. Infelizmente, nosso cemitério não tem uma visão turística, mas se você for a alguns cemitérios na França, na Argentina, ponto turístico desses locais, o cemitério. E aqui tem muita coisa interessante, muita coisa curiosa que a gente vai mostrar para vocês, junto com vocês, o pessoal da Sertão TV, nós vamos ver hoje. Pois é, rapaz. Eu já tive a oportunidade, Carlinhos, assim, a gente tinha um projeto antigamente que a gente fazia alguns roteiros culturais, e um dos roteiros foi justamente aqui dentro do cemitério. E dentro do cemitério a gente descobre cada coisa, de curiosidades da história do município, da história da nossa gente, porque afinal de contas a gente vai falar de pessoas que já nos deixaram e que, claro, fica naquela saudade. E como é que é o seu trabalho, você que se dedicou muito a estudar um pouco sobre o cemitério, de onde foi que surgiu essa ideia? Como é que é? Na realidade, o nosso trabalho ele é uma pesquisa muito mais abrangente, um pouco falando da história do Quixeramobim. A gente inicia com a formação da sociedade a partir das igrejas, né? A gente tem um livro intitulado Quixeramobim, a igreja que deu origem à cidade, né? Aí, desde a época da academia que a gente começou a pesquisar. E aí, dentro do nosso trabalho, surgiu o recorte, primeiro a partir da capela de Nossa Senhora do Carmo, e aí abrangeu-se ao cemitério. E aí a gente tem um artigo que a gente fala que é assim como na vida, assim como na morte. Então, mostra que a representação das pessoas dentro do cemitério representa assim como elas viveram, né? E daí que vem as curiosidades, daí que vem a parte interessante que a gente aborda na nossa pesquisa. Bom, pode passar aqui ao lado, a gente está aqui transmitindo, fazendo esse bate-papo. Pode passar aqui, pode passar, pode passar. As famílias chegando aqui também para realizarem aí as suas visitas ao cemitério. Carlinhos, desse trabalho que você tão bem destacou, a gente tem aqui a história de Quixeramobim resumida nesse espaço, nesse Campo Santo, né? Isso. Como é que assim, você começou a, de fato, procurar esses personagens que estão aqui enterrados e conhecer um pouquinho dessa história? Como é que aconteceu essa divisão no seu trabalho? É interessante falar um pouco, tudo tem um contexto, né? Eu me lembro que no meados de 93 eu servi o Exército e era aqui vizinho, o antigo tiro de guerra 10020, e aí surgiam muitas curiosidades. Aí com o decorrer da vida, o decorrer do tempo, você vai construindo uma história, né? E aí eu comecei a observar as histórias lá da moça que a onça comeu, né? As pessoas que estavam sepultadas, os mitos, os contos, e a partir daí a gente procurou fazer uma pesquisa mais voltada para o academicismo, uma pesquisa histórica, e a gente descobriu, e algumas coisas, obviamente, elas continuam na parte do mito, da parte
do imaginário popular, mas que tem uma relevância também histórica. Então a gente tentou abordar as duas coisas, trazendo o imaginário popular para o academicismo, para a história, para a pesquisa real, né? Então, a partir daí a gente descobriu muita coisa interessante e como o papel, talvez seja o papel principal das minhas pesquisas, elas não estão aqui para somente mostrar, mas para preservar. E para que outros pesquisadores possam ampliar. A gente faz um trabalho mais de insultar, digamos assim, os futuros pesquisadores, que eles possam até superar a minha pesquisa, mas que alguém tem que fazer isso, né, tentar manter essa preservação da nossa história, do Quixeramobim, que é a nona cidade mais antiga do estado do Ceará e que tem muita coisa que a gente não sabe e valoriza muito o que é de fora, quanto nós temos coisas interessantíssimas na nossa história aqui na região. E esse espaço, né, o do cemitério, pode ser também um local para visitação e como um ponto turístico, como você bem falou, né? Não tenho nem dúvida disso. A partir do momento que aí vem uma questão relacionada onde a população passa a conhecer, a entender, e aí é onde entra a minha pesquisa, onde aí surgem as políticas públicas. E aí ao preservar, a organizar, obviamente, quando você for vender um pacote de turismo, você pode acrescentar a história do Quixeramobim para os pesquisadores também virem aqui conhecer, entender, né, e tornar relevante. Você tem na Argentina, em Buenos Aires, cemitérios que você compra um pacote de turismo e vai visitar. Às vezes a figura que está enterrada naquele cemitério ela tem uma relevância gigante. Amanhã nós vamos ter no Brasil todo visitação a túmulos de personalidades da história, por exemplo, como Ayrton Senna, dentre outros. E aqui em Quixeramobim nós temos as nossas personalidades que estão sepultadas aqui, que podem também virar locais de pontos de visitação. Perfeitamente. Carlinhos, antes da gente adentrar aqui ao cemitério, já vou falar de uma personagem que eu tenho certeza que você vai lembrar bastante e que se confunde com a história desse cemitério. Era um cidadão que sentava naquele banquinho, mostra ali, ó. Aquele banquinho ali onde tem aquelas sacolas que já são... esse local já é um local muito conhecido de uma figura que nos deixou lamentavelmente nessa pandemia, que era o coveiro que tinha a sua profissão como nome, o seu Fernando, né? Não, é inconfundível você não falar desse cemitério, não lembrar dele, né, ô Carlinhos? Astênio, você falou uma coisa agora que eu tinha esquecido, né? E me deu até aqui uma profunda emoção, porque muitas vezes eu vim aqui, muitas vezes, foi um cara que, uma pessoa, um senhor que me ajudou muito, que me orientava, que dizia, que trouxe algumas informações interessantes e que a primeira vez que eu vim aqui ele não está presente, né? Então o seu Fernando Coveiro, ele era eu posso dizer que ele tinha o cemitério e o seu Fernando, eles se juntavam e agora estão, né, intrinsecamente ligados para a eternidade. E de saudosa memória, talvez a gente deveria dedicar esse momento ao seu Fernando, né, que não está aqui, mas que continua no nosso coração, nos nossos pensamentos, né? Perfeitamente. E é justamente nesse cantinho, eu sempre venho batendo isso nessa tecla, Carlinhos, lá no programa, de que a gente precisa abrir um espaço para homenagear o seu Fernando, né? Porque eu acho que a história desse cidadão quixeramobinense se confunde com a história desse espaço, desse lugar. Então, em breve, se Deus quiser, alguém há de reconhecer com uma placa, com aquele banquinho ali, gente. Aqui era onde ficava o seu Fernando, ali é onde era ele. Muitas e muitas vezes a gente passava por aqui, o seu Fernando estava ali. Seu Fernando, precisa disso, daquilo. Ele estava sempre um verdadeiro servidor, né? Dedicado ao serviço. E fica aqui o nosso registro para a gente começar esse nosso tour. Vamos fazer um tour aqui no cemitério para a gente ver. E para quem está em casa, que não pode vir ao cemitério, ver como é que está a situação dos cemitérios e lembrar também dessas histórias. E o Carlinho vai nos ajudar a contar tudo isso. Vamos lá? Vamos sim, vamos lá. Vamos com a gente. Vamos seguir. Carlinho, vamos começar primeiro nesse túmulo, logo no início aqui do cemitério, logo na entrada. Nosso Ives Viana vai mostrar aqui para a gente, que é o nosso cinegrafista. E aqui nesse túmulo a gente tem uma família muito conhecida da historiografia da nossa cidade, que é a família Maciel, não é? Isso. Aqui está sepultados os descendentes mais próximos da nossa realidade, do nosso tempo, do nosso famoso, né, Antônio Conselheiro. Os Maciéis, está aqui seu Manuel Marcílio Maciel, foi um dos últimos a ser enterrado aqui, sepultado nesse cemitério, e era talvez um dos representantes principais
pós-morte do Antônio Conselheiro. Aqui também tem a dona Maria José, que eu conheci bastante, né? Então são pessoas, são os descendentes, né, do famoso Antônio Conselheiro. Então se alguém um dia for pesquisar, vier aqui o nosso cemitério conhecer, você vai ver aqui, já que nós não temos os restos mortais do Antônio Conselheiro, mas temos aqui os restos mortais de muitos dos seus descendentes, seus parentes que estão aqui. E aí eu destaco a figura do seu Marcílio Maciel, que esse ficou muito famoso no Brasil por levar e por ser o representante de Antônio Conselheiro aqui de Quixeramobim. Pois é, o seu Marcílio, gente, ele era uma figura realmente que tinha esse lado muito forte de Antônio Conselheiro. Ele vivia muito essa proximidade de parentesco dele, né? E logo aqui no começo, logo na entrada do cemitério, a gente tem a lembrança do seu Marcílio Maciel, né? Interessantíssimo isso aqui, né? Logo na entrada, mais simbólico do que isso, impossível, né? Impossível. É E esse é o primeiro passo desse tour que a gente vai fazer aqui dentro do cemitério Nossa Senhora do Carmo. Agora, Carlinhos, a gente vai afastar um pouquinho porque as nossas imagens vão mostrar que ao fundo a imponente igreja que marca esse cemitério de Nossa Senhora do Carmo. Por que Nossa Senhora do Carmo? Bom, primeiro a gente tem que ver um contexto de onde surgiu esse cemitério, né? Era muito comum no século, nas igrejas do século XVI, no século XVII, XVIII e até XIX, né? Essas igrejas eram locais também de Campo Santo, não existiam cemitérios. Não existiam cemitérios e as pessoas eram sepultadas dentro das próprias igrejas. Aqui a nossa igreja matriz, a igreja do Bonfim, a igreja do Rosário, foram Campos Santos. Só que existe um problema muito complicado com relação a isso e assim como hoje se fala muito das questões sanitárias, naquela época também já se falava. E aí em 1834 o presidente da província, ele inicia essa discussão, né? A província do Ceará, a discussão de buscar o quanto rápido possível tirar o convívio dos mortos com os vivos dentro das igrejas. E aí, a partir daí, através do cônego Aureliano Mota, que era o pároco local na época, ele conseguiu uma quantia junto ao Paz Mota, que era o presidente da província, uma quantia de 500 contos de réis, né, para levantar a construção do cemitério, para justamente tirar a quantidade de pessoas. Até uma curiosidade que, se vocês aqui de Quixeramobim conhecem a cidade, sabe como funciona, você é o lado nascente, do sol nascente, né, da matriz, não tem casa. Não tem casa, você tem lá o Colégio Assis Bezerra, a praça, mais à frente algumas casas já lá perto da prefeitura. Naquele trecho ali não tem casa justamente por conta da fedentina, né, que os cadáveres eram enterrados na igreja e as pessoas não conseguiam morar ali próximo à igreja. Então ele conseguiu o cônego Aureliano Mota conseguiu essa verba junto ao presidente da província, o Paz Mota, chamou um franciscano, o Serafim de Catânia, que era um italiano, para organizar a construção do cemitério. Qual era a dificuldade naquele momento? A grande dificuldade era que as pessoas achavam que se saísse de dentro da igreja, ao ser sepultado fora da igreja, poderiam ir para o inferno. Então tinha que ser sepultada no cemitério, nos campos santos que iam surgir, era necessário ter um convencimento. É por isso que você tem aqui hoje o cemitério, com cada túmulo é como se fosse uma pequena igreja. E para o convencimento foi construído a capela de Nossa Senhora do Carmo, né? Isso em 1854. Então, a partir desse centro, né, da religião, é que as pessoas começaram a enterrar aqui, ser sepultadas aqui. Era bastante distante da cidade. Hoje nós estamos dentro da cidade. Mas a cidade terminava no Riacho da Palha, que é hoje a Barraginha, né? Então era fora da cidade o cemitério. E a partir daí inicia esse processo da construção e da formação do Campo Santo, a partir dessa questão sanitária. E Nossa Senhora do Carmo, né, provavelmente deve ter sido uma devoção, né, do Serafim de Catânia por ter colocado esse nome. Eu não encontrei na historiografia exatamente o porquê do nome Nossa Senhora do Carmo, mas se entende que possivelmente ou uma devoção do cônego Aureliano Mota ou uma devoção do próprio Serafim de Catânia. E falando sobre a arquitetura dessa tão bonita igreja, inclusive, gente, daqui a pouco a gente vai mostrar, a igreja está interditada, não vai ser possível entrar nesse dia de finados justamente por conta disso, porque ela está interditada e deve passar em breve por reformas, assim a gente espera.
Ela é uma capela singular, né, Carlinhos? Há outra, assim, parecida em outros continentes, né? E por que que ela tem essa história tão importante? Bom, primeiro, o Serafim de Catania ele é italiano. E ela é digamos assim, uma cópia, uma miniatura de basílicas italianas, né? Ela é formada num estilo bem interessante, porque a sustentação dela são arcos. Ela é construída em cima de um piso de pedra bem forte e alto, onde ele faz o próprio sistema de como se fosse sustentação da estrutura, os arcos, e o mais interessante, que eu acho mais raro, é o seu teto, a sua cúpula, porque existe uma pressão, ele colocou, ela é circular, detalhe muito interessante, a sustentação do círculo é o arco, isso foi usado na Pérsia Antiga, e ele traz isso, uma representação das catedrais romanas, e aí a pressão da madeira vai para cima da abóbada de cimento e a abóbada de cimento faz pressão na madeira. E isso dá a sustentação todinha do teto sem tesouras, né? E isso que traz a raridade dela. Interessante é que, segundo consta, que ele, como era missionário, ele construiu uma similar no continente asiático, né? Uns dizem na África, outros dizem na Índia, mas naquela região do Oriente. E a única igual a ela no mundo todo está aqui em Xeramobim. Em 86, ela passou por uma situação complicada, onde o teto dela caiu. Na época, o prefeito, que era o Oswaldo Martins, ele contratou o Instituto do Rio de Janeiro para restauração, né? Restauração da estrutura do teto. E eles colocaram ela, registraram pelo Instituto Pro Memória, como uma exceção, como uma raridade na arquitetura brasileira, né? Então, assim, essa capela ela tem toda essa particularidade histórica e arquitetônica, e eu fico muito feliz em saber que ela está passando pelo processo de restauração, né? Porque uns anos atrás eu vim aqui e ela estava com um formigueiro, né? E aí eu não vou culpar as pessoas, eu acho que por falta de conhecimento, o cara, no lugar de tentar matar o formigueiro, passou um cimento por cima do formigueiro, escondendo as pedras, né? Que o piso de pedra ele tem que ser aflorado, né? Não é para ser escondido. Mas passando por esse processo significa que o poder público ele está atento e vai preservar a nossa história. Então eu fico feliz, mesmo sem hoje poder visitá-la, sem estar olhando por dentro, mas saber que ela está sendo reconstruída, está sendo restaurada, é muito importante. Carlinhos, nós estamos num túmulo muito conhecido da historiografia da cidade, que é o túmulo da Eulália, né? Quem foi essa moça? Bom, a Eulália, ela era uma jovem, morava na Serra de Santa Maria, e aí aconteceu uma tragédia com ela, né? O seu pai, ele é agricultor, sempre ele ia para a roça e ali ia deixar o seu alimento, né? Que a gente chama aqui popularmente a sua merenda, né? E aí nessa viagem ela foi atacada por uma onça e matou e devorou parte do seu corpo, né? E depois de alguns dias ela foi encontrada. Ela é uma jovem, segundo a história, muito devota, muito religiosa. E aí foi sepultada aqui no cemitério, levou a história da onça, da mulher que a onça comeu, né? E a partir daí começa a criar uma devoção e praticamente a população começa a fazer orações e a pedidos e transformar ela numa santa popular, né? A história vai passando e vai se criando muitas histórias sobre ela. Uma delas é quando ela é dia de finados e amanhã a gente vai ver algumas pessoas visitando, fazendo promessa para ela. E quando está nublado é porque o Lali está presente, está chorando. No último dia de finado que eu vim aqui, isso aconteceu. Coincidentemente, hoje tem umas nuvenzinhas. Será que amanhã o Lali estará presente, né? Então, pois é, gente. Essa é um passo importante da história. Lembrando que a gente está fazendo essas imagens um dia anterior, né? No dia 1º, para a gente exibir para você no dia 2. Por isso, se em algum momento a gente falar ontem ou hoje, é por conta justamente dessa situação de datas. E um último detalhe para a gente caminhar, o nosso cinegrafista vai mostrar aqui na pontinha, olha só. Justamente por conta dessa história da onça, né? Os familiares resolveram homenageá-la com um túmulo com os pezinhos da onça, né, o Carlinhos? Provavelmente, não deve ter sido os familiares. Pelo
tipo de mármore, né? Na época isso aqui era um pouco caro, ainda é hoje um pouco caro. A família dela não teria condição de fazer esse túmulo. Possivelmente alguma pessoa que alcançou uma graça, alguma coisa, e fez esse túmulo e colocou. Existiam 2 anjos, né, aqui ao lado. Esses anjos já não estão mais aqui, já foram depredados, arrancaram as cabeças. E a base da cruz eram as 4 patas da onça, né? E isso chamava muita atenção e chama até hoje pela forma artística desse túmulo, que eu acho que deveria ter um cuidado maior e quem sabe até umas lâmpadas aqui, alguma coisa para dar um destaque maior, que seria interessante para fomentar o turismo, né? Exatamente, e não deixa de ser um dos pontos principais do cemitério. Sem dúvida, sem dúvida. Muita gente vem aqui, a curiosidade das pessoas sobre esse tema ainda é muito forte. E eu estava olhando agora há pouco, quando a gente chegou, tem velas novas ali, acesas ali. Então alguém ainda tem a devoção sobre a Eulália. Vamos seguindo. Bom, e a gente segue aqui o nosso tour pelo cemitério e a gente chega a esse que é um túmulo histórico também. Fala muito da historiografia do município, que é o Comendador Garcia. Quem foi esse rapaz? O Comendador Garcia, como o nome já diz, Comendador José Nogueira de Amorim Garcia, era um nobre, né? E ele ganhou esse título de nobreza diretamente da mão do Dom Pedro II. Qual a relevância para ele, para a história dele? O Comendador Garcia, ele foi o principal responsável pela vinda da estrada de ferro para Quixeramobim. A estrada de ferro que ia sair de Fortaleza até o Crato, a famosa estrada de ferro de Baturité, e ela não ia passar para a nossa cidade, né? E a estrada de ferro, você sabe que era o desenvolvimento, a estrada é desenvolvimento. E aí ele tentou junto à presidência da província, não foi bem sucedido, tentou junto também à Câmara de Deputados, também não foi recebido, e ele pegou um navio e foi ao Rio de Janeiro, levou o projeto, mostrou as condições da cidade, a relevância para que essa estrada de ferro passasse aqui, e o Dom Pedro, muito impressionado, um homem muito inteligente, que falava 17 idiomas, de uma perspectiva muito grande, muito intelectual da época, viu no Comendador Garcia também essas mesmas qualidades. Não só atendeu o seu pedido, como também deu a ele o título de nobreza, pouco antes da proclamação da República, né? E aí ele comandou todo o processo, né, da construção, da chegada da estrada de ferro em Quixeramobim. Lembrando que ele era como se fosse um prefeito, na época não existia o prefeito, era o intendente da cidade, era um vereador que eles escolhiam eleito entre os próprios vereadores para administrar a cidade. E ele era o intendente, né? Ele conseguiu superar algumas situações, como a travessia do rio, né, onde ele conseguiu também, junto às autoridades, a vinda da ponte metálica, né, vindo da Bélgica, ele conseguiu uma verba para construir essa ponte metálica. E um fato histórico sobre a vida dele é que pouco tempo depois dele ter sido intendente, ele ter conseguido tudo isso que eu agora frisei, ele foi assassinado, né? Ele foi morto e dentro de um contexto onde ele foi o acusado de ter mandado matar ele seria sido o coronel Fausto Lessa, né? Coronel Teófilo Lessa e o Fausto Lessa, seu filho. Os dois foram julgados, presos e 10 anos depois descobriram que tinha sido um erro jurídico, que na realidade o assassino tinha levado motivos pessoais e sabendo da intriga que o coronel Teófilo Lessa e o Fausto Lessa tinham com o Comendador Garcia, no intuito de jogar a culpa no poderoso para que ele pudesse se safar, ele acabou jogando a culpa e depois de 10 anos, preso novamente por outro crime no Maranhão, confessou a inocência do coronel Lessa, do Teófilo Lessa e do Fausto Lessa, mas nesse momento o coronel já tinha falecido na cadeia e é considerado talvez um dos maiores erros jurídicos da história do Ceará, do início do século XX, final do século XIX, da história do Ceará daquele momento, o Comendador Garcia. O túmulo dele aqui tem uma representação interessante, né? Onde ele é o mais alto túmulo ainda hoje, né? do cemitério, e isso tem uma representação. Quanto maior, mais rica a família, mais alta era a casa, né? Então a representação lá de fora veio aqui para dentro. Né? Isso se exemplifica pelo túmulo, né? Pela forma como foi enterrado. Exatamente. Você pode até dar uma olhada aí, que na lápide, que é uma lápide gigante, né? Que leva o símbolo
do brasão da família e fala sobre o próprio assassinato dele, onde ele foi barbaramente assassinado, que está aí também na lápide. É isso aí, tá aí as nossas imagens da Sertão TV mostrando para você o túmulo de memória de Comendador José Nogueira de Amorim Garcia. História aqui no nosso ponto de vista. Saindo do túmulo do Comendador Garcia, agora a gente vai falar de um dos túmulos também muito visitados no dia de finados e de uma pessoa muito influente da política, né? E sobretudo por ser mulher, Dona Aldamira Guedes Fernandes, é onde ela está sepultada aqui. Quem foi Dona Aldamira, Carlinhos? Bom, primeiro assim, não só Dona Aldamira aqui, mas também seu esposo, Joaquim Fernandes, são dois prefeitos que estão sepultados aqui, né? O médico, o grande médico Xerambi Joaquim Fernandes, né? Onde a homenagem o município fez a ele, uma das principais ruas do município. Avenida Joaquim Fernandes. Joaquim Fernandes, né? E está também enterrada aqui a Dona Aldamira, sua esposa, né? O porquê da relevância da Dona Aldamira? Ela é uma pessoa maravilhosa, eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas ela entrou para a história que na década de 50 ela conseguiu ser a primeira prefeita eleita, né, do Brasil. Nós estamos falando na metade do século XX, uma mulher ascender à prefeitura de um município importante como Xerambi, no estado de Ceará, e ela, coincidentemente ou não, né, até hoje é a única prefeita do Xerambi que assumiu de forma efetiva. Então ela foi a primeira mulher eleita, porque teve outra que foi nomeada, ela não, foi a primeira mulher eleita de forma direta, prefeita de Xerambi, está sepultada aqui no nosso cemitério, né? Ela também tem um parentesco com um dos maiores compositores da música brasileira, grande compositor, parceiro do Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira. De Iguatu. Exatamente, ela é natural de Iguatu e é a prima dele, né? Então, Prima de Humberto Teixeira. Humberto Teixeira. Então tem essas particularidades aqui, uma figura muito interessante. Se alguém aí de outro estado, né, alguém que estuda a história da política na mulher, tem que, obrigatoriamente no Brasil, colocar um capítulo sobre a história da Dona Aldamira Fernandes. Tá aí, registro importante desse programa especial que a gente está fazendo nesse 2 de novembro, dia de finados. Aqui eu estou ao lado do nosso amigo, como é seu nome? Rogério. Rogério de quê? É Rogério França. Rogério, você vem de onde? A gente trabalha em muitas cidades, a gente trabalha aqui, tem outros representantes em Quixadá, outros em Senador. E o que é que vocês fazem? A gente faz essa lembrança, que é a foto de porcelana, aquela lembrança que Mostra aí pra gente ver. que recorda, ela tem assim o formato da Bíblia, tem ela assim em outros formatos, com esse pó de bronze, vem a data de nascimento, a data de falecimento e o nome do ente querido, e às vezes as pessoas querem colocar uma mensagem, a gente coloca uma mensagem bíblica. Então você vem para trabalhar nesse dia de finados aqui. A gente trabalha aqui, pega o endereço das pessoas que estão interessadas em nosso trabalho e na quarta-feira estamos fazendo a visita na sua residência. Como é que está a expectativa para esse dia? A expectativa é de sempre, boa, né? A gente sempre tem que ter uma autoestima que vai dar certo. Diferentemente do ano da pandemia ano passado, que foi bem reduzido, esse ano o público deve aumentar, né? A gente não teve, né? A gente não pôde vir, estava tudo restrito, mas esse ano a gente espera que corra tudo bem. Bom trabalho para você, tá? Bom, obrigado. Foi um prazer, viu? Participar do programa de vocês, Sertão TV, né? É isso aí. Valeu, meu querido. Obrigado pela sua participação. E aqui eu já me encontro novamente com o Carlinhos, porque, Carlinhos, aqui esse é um dos túmulos mais visitados, que é o do Dr. José Alves da Silveira. Ex-prefeito, né, talvez um dos maiores médicos que nós tivemos aqui no nosso município, um dos clínicos gerais mais famosos, não só do Quixeramobim, mas todo o Sertão Central, né? Um paraibano que veio para o nosso município exercer quase que de forma sacerdotal a sua profissão, a sua carreira médica, e que entrou na política e fez também um grande trabalho. E hoje aqui, pela quantidade muito grande de pessoas que, por uma forma ou outra, já passaram por ele. Eu mesmo vim ao mundo, né, pelas mãos dele. E as pessoas estão sempre aqui visitando no dia de finados, trazendo a sua homenagem, a sua gratidão, né, por algum momento na sua vida, não ele passou, deve ter salvado muitas vidas e ajudado muitas pessoas. E é por isso que é um dos túmulos mais visitados. Sim. E sem dúvida, mas tinha uma curiosidade que eu queria levantar, que além do Dr. Zé Alves, desse túmulo aqui, né, ao lado dele está o túmulo do médico também,
Dr. Pontes Neto, que leva, Pontes Neto. que leva o nome... Era um grande parceiro do Zé Alves. Sim, leva o nome do hospital, né, regional, Dr. Pontes Neto. E a curiosidade que traz é porque é o seguinte, o Dr. Zé Alves era aluno dele. O que aconteceu? O Dr. Pontes foi deputado cassado do Partido Comunista e ele perdeu o mandato, estava no cárcere e houve um problema com um membro do alto escalão da época do governo. E ele foi retirado do cárcere para fazer a cirurgia, né? Fazer a cirurgia e salvou a vida desse senhor. E ele foi como prêmio, assim, uma forma de gratidão, ele foi tirado do cárcere e foi exilado no Quixeramobim, né? Só que aqui ele tentou, de uma forma de fazer o trabalho, ele criou a primeira residência médica do interior do Nordeste aqui em Quixeramobim, né? Se hoje você imaginar uma residência médica numa cidade nossa, é uma coisa quase que inimaginável, ele, na década de 60, ele fez isso. E atraiu muitos profissionais. Não é à toa que a cidade é regada por muitos desses profissionais, né? Muitos desses profissionais. E um desses profissionais que ele atraiu para estudar, pela admiração política da época e também pelo trabalho, foi o Dr. Zé Alves, que veio da Paraíba para Quixeramobim para fazer residência médica, para estudar com o Dr. Pontes Neto. E a partir daí ele foi ficando, casou, constituiu família aqui na cidade e se tornou prefeito do município, né? E aqui nós estamos aqui, a representação da vida, o mestre ao lado do aluno, né? Foi assim na vida e é assim também na morte, né? Então são dois túmulos bastante visitados aqui. Bonita representação, Carlinhos, está aqui. Aqui à sua direita está o Dr. Pontes e aqui está o Dr. Zé Alves e é um dos túmulos mais visitados nesse dia de finados aqui no cemitério Nossa Senhora do Carmo. Nós estamos numa região aqui do cemitério que assim, tem essa certa divisão que é o cemitério novo e o cemitério antigo, né? Aqui é bem mais espaçado, você tem as ruas bem mais definidas, há um pouco mais de arejamento. Já na parte da frente não, já é um pouco mais tumultuado, isso foi crescendo ao longo do tempo, o que demonstra também que a gente precisa começar a pensar num novo Campo Santo, né, Carlinhos? Sem dúvida. Inclusive o nosso Campo Santo, ele tem uma interdição, né? Não se pode fazer novos túmulos, as pessoas só podem enterrar nos túmulos que já existem, mas você vê, do ano passado para cá, eu estou vendo que já tem alguns túmulos novos, não poderia ter acontecido, porque eles são feitos no meio da rua, que existe uma rua, né? E eles são feitos, e aí o que acontece? Inviabiliza o enterro de alguns túmulos, porque não tem como a urna descer nesses locais, porque os outros sufocaram, né? Tem um local ali mais embaixo que era para ser um túmulo, tem 8. Então eu já vi problemas aqui, em pleno sepultamento, o caixão não conseguia entrar a urna não conseguia entrar no túmulo porque não cabe mais devido ao sufocamento. E isso é para ontem, Quixeramobim necessita para ontem de um novo Campo Santo, né, e uma manutenção mais profícua aqui também nesse. Né? É bonito perceber dessa parte de cá justamente porque aí esse arejamento, esse espaçamento são bem mais organizados, você consegue identificar com maior facilidade onde estão as pessoas enterradas e isso facilita bastante até mesmo para, se um dia for criado um roteiro turístico aqui dentro do cemitério, para, né, que se localize, enfim. Mas nós vamos continuar andando e vamos conhecer um pouquinho mais aqui algumas peculiaridades do cemitério. Vamos lá. Bom, e a gente continua fazendo algumas visitas e encontramos até com certa facilidade dessa outra parte aqui do cemitério o túmulo do médico Antônio Machado, outro importante nome da política e da medicina de Quixeramobim. Essa história do médico ser prefeito aqui em Quixeramobim é bem interessante, né? Então é mais um túmulo bastante visitado aqui, é o túmulo do Dr. Antônio Machado, foi médico, político, prefeito do município na década de 80, né, que faleceu agora em 2018. Também é mais uma representação dessas pessoas ilustres na cidade que estão sepultadas aqui de grande visitação. Seguindo aqui com as nossas andanças, outras duas figuras muito importantes. José Arthur Costa, José Nilo Costa Filho. É seu pai, né, Carlinhos? Exatamente. Aqui está sepultado, aqui nesse túmulo, figuras importantes, inclusive da formação da instituição do Sistema Maior de Comunicação, né, que foi comunicador, foi professor, secretário de Educação, pessoa muito importante dentro do Senado, tanto da radiodifusão, da educação e do esporte. Esporte, né? Foi centroavante da nossa seleção, comentarista, narrador. A música também, né? A música, né? Então está aqui sepultado, junto também com o ex-vereador José Nilo Costa, que era meu avô. E está aqui também meu pai, um grande pecuarista da região, né? Então é o nosso túmulo da nossa família aqui. E são pessoas que
de relevância dentro da história do Quixeramobim, sobretudo o professor José Arthur Costa, né? Então, Registro importante aqui do local onde está sepultado o professor José Arthur Costa. Carlinhos, aqui a gente também tem uma figura muito importante agora para a história da cultura, né? Nosso querido Antônio Batista da Silva, mestre Piauí. mestre Piauí, no que nos deixou há pouco tempo, né? Figura emblemática da nossa cultura, está aqui também sepultado. Foi um sepultamento muito triste. Todo sepultamento é triste, mas o dele teve muita cultura, teve muita arte, as pessoas tocando, né? Muito emocionante, Muito né? emocionante. E eu vi a última entrevista do mestre Piauí, eu vi ela numa rede social, e ele falando, né, que tinha feito um trabalho, parece que estava pressentindo, né? Tinha feito um trabalho para as próximas gerações, que quando ele se fosse, ele tinha deixado esse legado e realmente deixou, né? Deixou. E eu acho que o mestre Piauí é um representante da nossa cultura popular, principalmente isso, né? Do boi de reisado, dessa mistura do que foi. É o Brasil, o boi de reisado é o Brasil. É a mistura do índio, do caboclo do sertão, do português, e a nossa cultura estava representada muito forte na cultura do mestre Piauí, do boi de reisado. E ele está aqui, né? E apenas está aqui os seus restos mortais, mas o seu espírito, ele paira no ar, na cultura do Quixeramobim. Ele se imortalizou pela sua capacidade de mostrar para o povo que era a nossa realidade, a nossa cultura, né? Então, a gente também tenho certeza que amanhã vai ser aliás, que no dia de finados vai ser um túmulo bastante visitado pelo povo de Quixeramobim, pela representatividade que é do mestre Piauí. Bom, meus amigos, e chegamos ao fim desse nosso programa especial, nesse dia 2 de novembro, dia de finados. Agradecer a você, viu, Carlinhos, por ter tão gentilmente atendido aqui o nosso pedido, de fazer esse tudo, a gente conversar um pouquinho mais. E para encerrar, vamos encerrar como a gente começou, fazendo homenagem ao seu Fernando Coveiro, e aqui nós estamos onde ele foi sepultado. É um momento também de emoção forte, né? O seu Fernando, como eu falei no início, ele sempre esteve muito solícito, me ajudou muito na minha pesquisa. Era uma figura ímpar do nosso município, que eu tenho certeza que vai estar no nosso imaginário popular no futuro, nosso querido Fernando Coveiro, né? Então, aqui ao lado do nosso amigo, a gente encerra o programa agradecendo o convite e colocando à disposição para outros momentos, se for possível, a gente está junto com vocês nessa tão grata, né, missão de trazer a história do Quixeramobim para o nosso povo. É isso. Gente, muito obrigado pela audiência, você que nos acompanhou até agora. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta com mais uma edição do Nosso Ponto de Vista. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.